Quero trazer para você aqui agora o caso da estudante Caroline Beatriz Olímpio, de 19 anos, que morreu atropelada durante um racha na frente da Universidade Positivo. Isso foi no dia 12 de março do ano passado. Emanuel tem informação e vai ser agora, né, Emanuel, a primeira audiência de instrução e julgamento desse caso, né? A primeira audiência, Jasson, quem está com o balanço geral, ouvindo testemunhas desse caso que repercutiu muito, porque a Caroline tinha apenas 19 anos, estava andando em um local cheio de placas orientando que muitos pedestres passavam por ali. Imagina só, na frente da Universidade Positivo, a Caroline não era universitária da Positivo, era de uma outra universidade, mas foi tirar xerox da instituição. E no momento que estava por lá, foi atingida por um carro em altíssima velocidade. Tanto que, à época, mais de 140 km por hora foi o que indicou a perícia que esse rapaz que atingiu a Caroline. E estava fazendo um racha em um local que não poderia acontecer racha. Vamos agora retomar todo esse caso na reportagem do Balanço Geral. Um botão para emitir barulho e aumentar a potência do motor. Essas são imagens usadas no processo, junto com laudos que também apontam que frenagens bruscas foram feitas. Segundo a perícia, os discos de freio do veículo que atropelou a jovem estavam com sinais evidentes de superaquecimento por uso prolongado em frenagens intensas e consecutivas. Caroline Beatriz Olímpio, de 19 anos, foi atropelada na rua Pedro Viriato Parigol de Souza, no Campo Comprido. Imagens de câmeras de segurança mostram a gravidade do atropelamento. A jovem foi arremessada. Segundo a polícia, o motorista que dirigia o carro que atropelou a estudante participava de um racha. Ele e o outro motorista foram presos na época e hoje respondem em liberdade. Depois do atropelamento, protestos foram feitos aqui. E pouco mais de um mês depois da morte de Caroline, um semáforo foi instalado. Segundo o laudo do Instituto de Criminalística, o motorista Fernando Rocha Fabiani dirigia a 114 km por hora. Já Nicolas Henrique Castro, a 88. Fernando, condutor do veículo que atropelou Caroline, foi detido na hora. Já Nicolas deixou o local e se apresentou na delegacia depois. O trecho onde o acidente aconteceu tem velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado, pelo perigo de risco comum, pela morte de Caroline e por colocarem outras pessoas em risco. Eles também respondem por participarem do racha. Caroline era estudante de arquitetura. Ela atravessava a rua perto de 10 horas da manhã para tirar uma cópia para um trabalho da faculdade. Nesta segunda-feira, acontece a primeira audiência de instrução e julgamento do caso. Dina, Jasson, quem está com o balanço geral, fazer um racha 10 horas da manhã. E eles escolhem para fazer esse racha as proximidades de uma universidade, com muitas placas dizendo que tem passagem de pedestre, com faixas elevadas, tudo para evitar esse tipo de coisa. E esses dois acabam fazendo isso. Como colocou a Thaisinha na reportagem, à época eles foram presos, agora respondem em liberdade. Na audiência de hoje, testemunhas. Nas próximas eles serão ouvidos. E o que a família da Caroline quer é uma coisa só, Jasson, que se faça justiça, que traga uma punição exemplar para que esse caso não caia no esquecimento. Pois é, são tantos os casos, né? Tantas famílias esperando justiça. O trânsito mata muito. O trânsito, e as pessoas continuam fazendo, né? Levando para o trânsito irresponsabilidade. Seja ao beber e dirigir, seja ao usar um carro que é preparado para correr, né? Numa pista que deve andar a 50 por hora, vai andar a 100. Não estou dizendo que seja exatamente esse caso, não estou dizendo desse caso. Mas são várias as situações que a gente já viu e que são mostradas aqui no Balanço Geral. Simplesmente irresponsabilidades que custam vida. E aí nós temos, doutora Márcia, famílias e famílias vivendo sempre a expectativa do quê? Que a justiça seja feita. Tem que ter punição. Tem que ter punição e essa punição tem que ser mostrada, inclusive, para a sociedade. As pessoas têm que saber. Punição, correção, para que isso possa diminuir. Eu não sei o que está faltando. Será que precisava a lei ser ainda um pouco mais rígida, doutora Márcia? Está faltando o quê? Realmente as pessoas irem para trás das grades? Está faltando o quê? As pessoas
prestarem mais serviços comunitários, às vezes, mas, sabe, né? O que falta realmente para as pessoas é o seguinte, é consciência. E é importante se entender aqui que responde pelo homicídio não só aquele que atingiu, mas também o outro que participa do racha. Porque se não fosse essa situação da alta velocidade, da competição, em que não há atenção então para frente, mas sim para outra pessoa que está conduzindo outro veículo, não teríamos a morte dessa menina, que é uma pena. E entender que numa situação dessas, ninguém ganha. Por mais que é necessário, como se diz, tem que ser exemplar essa condenação, que existem locais que as pessoas podem fazer esse tipo de competição, fechados e com segurança, mas numa situação dessas ninguém ganha. Não ganha a família da vítima, não ganha a família dos autores, todos perdem. É importante saber, quando se conduz um veículo, ou você coloca em risco outras pessoas, você não está só penalizando aquela vítima que vai ser atropelada, mas você e a sua família também. Então é importante ter essa consciência de que ninguém ganha numa situação dessa, Jasson.